Fala pessoal, sou o Evandro Barros, estamos aqui em mais um episódio do StarTech, o podcast da Tech Mobile. Nós começamos o podcast aqui, né, nos primeiros episódios, falando um pouco de bastidores da Tech, conectando aí com o público que nos acompanha, os nossos clientes, os nossos parceiros, os nossos times, o que cada um ali resolve dentro da nossa operação. E agora, na segunda fase do nosso podcast, nós estamos convidando clientes e parceiros estratégicos para trazer informação, conteúdo de qualidade e, sobretudo, algo que você possa implementar na sua carreira, no seu negócio aí, caso você seja um empreendedor. Eu acho que hoje você deveria investir sim o seu tempo em assistir todo esse episódio, porque a gente está trazendo um cara aqui que é um estrategista de marcas, um cara que me impressionou muito desde o primeiro momento que eu o conheci, pelo seu profundo conhecimento em branding, algo que é super importante para as empresas, e o nosso querido André Correia vai detalhar nessa nossa conversa, que a gente pretende que seja muito leve. O André, além de um estrategista em marcas, é um grande empreendedor, pai fresco, já estou entregando aqui. É uma pessoa super agradável de você conversar, que ama o que faz, dá para sentir essa vibe dele, por isso que ele faz tão bem. André, por favor, aí se apresente ao nosso público, pode ser? E responda também, por gentileza, logo após que você se apresentar, o que você promete ensinar para as pessoas que estão nos acompanhando hoje. Evandrão, uma honra estar aqui hoje participando da StarTech. Eu acompanho vocês, estou lá dentro da operação da Tech Mobile. Verdade. Antes de tudo, acho que tivemos uma relação aqui de amizade, né? Sim, sim. Papai fresco, meu terceiro filho, né? O Davi aí Legal, chegando. legal. O Davizão tá voando, moleque, né? 2 Voando. meses já tá quase indo trabalhar com o pai. Isso aí. Bom, eu sou o André Corrêa. Minha trajetória é bem simples, assim. Eu trabalhei em algumas agências, montei minhas agências, passei por uma fusão, aprendi muito. Fusão, aquisição, aprendi sobre cultura. Isso dá uma conversa à parte, hein? À parte. Fundei uma agência, eu tô aqui na região do ABC, mas a gente atende o Brasil, chamada Insane, onde naquele momento a gente já entendia que a estratégia era mais importante que a comunicação, porque antigamente a gente comunicava antes de pensar na estratégia, na base. E aí eu vendi a minha parte na Insane para montar a Tomorrow, que hoje é uma consultoria de branding que também cresceu bastante. A gente basicamente estrutura, olha para a estratégia das marcas, né? O que a Tech Mobile tem de bom, tem de único, tem de diferente, para quem ela constrói valor, qual que é a nossa proposta de valor. Então a gente tem uma jornada a percorrer, que passa por muita pesquisa, né? Conversar com muita gente, todos os nossos colaboradores, clientes, fornecedores, estudar o mercado. Então é um trabalho técnico, mas também é um trabalho gostoso de fazer. E ele dá subsídio, né? Ele é uma estrutura invisível, que ajuda aí a área de marketing, ajuda a área de vendas, ajuda a cultura e por aí vai. Então a gente entra pela marca e começa trabalhando. Bom, basicamente eu não gosto de prometer muita coisa, né? A primeira coisa que eu chego nas empresas, com toda humildade nossa, é falar que eu não sei nada sobre o seu negócio, sobre a Tech Mobile. Sobre a Tech Mobile, por exemplo. Só que a gente vai estudar, a gente vai entender. Porque nem sempre o que o Evandro acha, um diretor acha, um líder acha e percebe, é o que as pessoas percebem. É verdade. Então a gente entra na empresa de uma forma muito imersa mesmo, e a gente começa a entender o mercado, quem são os concorrentes, como que eles se posicionam, entender como os nossos 50 colaboradores da Tech Mobile percebem a gente, como os principais clientes nos percebem, porque muitas vezes o que o Evandro acha, de novo, não é o que a gente é. Então a gente começa uma jornada a partir daí. Uma vez que a gente passa por isso, a gente tem ali o que a gente chama de plataforma da marca. É o grande ouro de um projeto de brand, e ele subsidia tudo que a gente vai fazer. Então você vai contratar, vai fazer um trabalho de social media, o que você vai postar nas suas redes sociais se você não sabe qual é o atributo de imagem que você vai construir? Qual a proposta de valor para o cliente que está do outro lado? Faz sentido? E aquele canal que você está colocando energia ali, faz sentido? Então, você imagina ter esta base para municiar todo mundo, para municiar o seu comercial. Então, não gosto de prometer, mas entendo que a gente entra no negócio, entende a estratégia do negócio, equaliza com a estratégia da marca e começa um trabalho de fortalecimento. Olha, André, faz 5 minutos que a gente começou aqui a nossa conversa, nem isso, e você já ensinou bastante, na minha visão, né?
você aqui de uma maneira muito prática e é algo que eu busco muito aqui nas nossas conversas, né, é sair do tecniquez para traduzir para as pessoas, porque o público que acaba nos acompanhando é um cara que pode ser um CMO, pode ser um cara que entende muito de branding, de marketing, mas também pode ser um cara ali que é um amigo meu, que é um amigo seu, que está começando um negócio e ele não tem a mínima ideia do que é branding, do que é marketing, se os dois têm alguma relação ou não. E aí você nos ensinou aqui que, de fato, antes de você, como empreendedor, sair falando e às vezes até pensando mesmo num cara que está construindo uma carreira, porque não deixa de ser um empreendimento, não é verdade? O cara que quer construir uma carreira no mercado, antes dele sair falando por aí, é importante ele refletir sobre o que ele quer que as pessoas percebam a respeito dele. E aí, a partir disso, com intencionalidade, fazer as comunicações com esse viés, com esse objetivo, né? Então, basicamente, branding é isso que você acabou de nos explicar. Você já entregou muito aqui nesses 5 breves minutos. Intencionalidade e verdade, né, Evandrão? É verdade, tem A gente razão. costuma tentar extrair. Todo mundo tem algo bom, seja na Sim, sua com marca certeza. pessoal ou na sua marca corporativa. Vamos extrair o que que essa pessoa tem de único, de bom, de diferente. E se ela não tiver, a gente consegue ainda projetar, no caso de marcas corporativas. Mas, basicamente, resumindo aqui, o que é branding? A gestão da imagem de uma marca, falando de forma técnica, de forma intencional, de forma Uhum, estratégica. Mas tem que ser verdadeiro. é Então, verdade. imagina que todas as ações que eu vou fazer com a minha empresa, além da comunicação, eu posso e devo ser intencional. Eu posso e devo entender que eu quero construir uma imagem em cima de algum atributo, mas a partir daí eu preciso conhecer quem eu sou. Sim. Então, como é que você patrocina um evento se você não sabe para quem você quer construir valor? Como é que você faz uma postagem? Como é que você contrata um influenciador? Se você tiver essa base, você consegue fazer com mais intencionalidade. E aí as pessoas passam a perceber a sua empresa de De forma uma forma diferente. diferente. E da maneira que você quer. Então, especialmente para aquele cara pequeno, médio empreendedor que tem aquela ansiedade, não, porque hoje existe aí, né? Se você fala com as pessoas, todo mundo, não, o empreendedor, a empresa tem que gerar conteúdo, ao invés do cara ter aquela ansiedade de sair gravando, fazendo, gerando vídeo, gerando conteúdo, ele é dar um passo atrás, né, contar com a ajuda de uma empresa como a sua, e até eu gostaria também que você abrisse um pouco mais, né, se possível, de outros negócios que você tem. Então, voltando aqui para o nosso assunto, o cara dar o passo atrás, eventualmente contar com uma ajuda da Tomorrow, né, que é a sua empresa, para que ele possa pensar de maneira estratégica o que ele quer comunicar, para aí sim ele ir para a geração de conteúdo, porque senão ele corre o risco de gastar a energia toda e pior, né, comunicar aquilo que ele não gostaria. É uma pergunta que a gente recebe muito, né? Brand é para pequenas empresas? Eu já fiz brand para várias pequenas empresas. Hoje, a gente está posicionado para essas empresas que a gente chama de middle. Middle. São as médias empresas que querem se tornar grandes. Uhum. São empresas que faturam entre 3 e 90 milhões de reais. Você vê que é um range muito Aham, grande. muito grande. Mas não é nem sobre faturamento. Muitas vezes é sobre mentalidade. É verdade. Né? Sobre maturidade. É a empresa que chegou num patamar bom, ela tem ali as suas áreas organizadas, muitas vezes elas não estão unificadas. Então a Tomorrow hoje é para essa empresa, mas já prestei muito serviço de branding. A branding é só para os gigantes? Não. Óbvio, você precisa de dinheiro, mas Sim. se você tiver cuidado, se você tiver interesse, você consegue sim, minimamente entender. Por exemplo, se você é um pequeno empresário, vou te dar uma dica de branding aí, para você conseguir fazer Vamos as lá, coisas isso é por legal. você, sem contratar uma consultoria sobre a Tomorrow. Então, pega os seus 3 clientes que mais vendem, que estão com você há mais tempo, a gente chama isso de LTV, né? Uhum. E tenta ligar para eles, perguntar para eles por que eles estão com você, por que eles gostam de vocês. Tenta extrair desses caras isso. Agora pega aqueles clientes que chegaram aqui, esse é mais difícil, e não fecharam com você. E se você conseguisse extrair deles, dá um dinheiro, dá um presente, liga lá, pega 3 também e pergunta por que você não fechou comigo? O que ele não percebeu? Por que ele não viu valor? E tá tudo bem. Tem perfil Uhum. de cliente para perfil de pessoa. E conversa com seus colaboradores, com seus fornecedores. Você concorda que você começa a fazer uma pesquisa nesse nível? E eu tô falando aqui de uma forma
simplória, Uhum. amostra. A gente faz isso de forma ordenada, E que o com cara consegue processo. fazer hoje, se ele quiser, né, André? Hoje, pega um formulário do Google que é de graça Aham. e roda aí para os seus 30, 100 colaboradores. Faz algumas perguntas relacionadas a branding, a posicionamento da marca, a cultura, a essência, valores. São as pesquisas que nós rodamos também, óbvio, de uma forma um pouquinho mais profunda na Tech Mobile. Lá eu consigo identificar percepção das pessoas sobre a marca, o que o Evandro tem de bom nas decisões, o que possivelmente o Evandro poderia só falar e não fazer, que não é o seu caso. Então, você percebe que fazer um trabalho de marca é quase como um psicólogo para entender Sim. de você, É. né? Dá para fazer isso de uma forma ordenada, maior, e precisa de dinheiro, de gente, de consultoria, e dá para fazer isso com cuidado, com carinho. Dá para você estudar seu mercado, seu concorrente. Então, a partir daí a gente faz um trabalho, como a gente vem fazendo com a Tech. E esse trabalho ele vai evoluindo de nível, né? Primeiro ele ajuda a comunicação, depois a gente começa a fazer trabalhos estratégicos, grandes collabs. Como eu falei para vocês no almoço, né? Então, vamos falar um trabalho mais profundo aqui, vou puxar exemplo para o espectador. Nós atendemos lá a Sogna, Uhum. uma marca de eletrodomésticos premium que entrou no Brasil. Criamos nome, posicionamento. É um grupo grande que tem várias marcas que eles representam e criaram a marca deles. Eletrodoméstico de alto padrão. Geladeiras, refrigeradores a partir de 80, 100 mil reais. A gente quer construir para essa marca um trabalho mais emocional, não só funcional. Não é só o que a geladeira tem ali Uhum. em O que ela termos entrega, o que ela de faz, features. exatamente. E lá a gente tem alguns territórios. Então a gente transita entre gastronomia, a gente transita na arquitetura, porque essas pessoas, os consumidores, os arquitetos, eles vivem nesses universos, Sim. beleza? Então a partir desse momento de maturidade, que a gente já posicionou, criou o nome, já comunica, a gente parte para uma outra esfera de construção de valor. E aí nós contratamos o chefe Luiz Felipe, do restaurante Evai aqui de São Paulo. O restaurante Evai é um dos únicos restaurantes que tem 2 estrelas Michelin. Levamos o Luiz Felipe para um evento com a gente em Ouro Preto. O Luiz Felipe é um embaixador da marca. O que a gente está fazendo? Está levando alguém reconhecido no ambiente, nesse universo de gastronomia, para conectar futuramente com esse perfil de público. O meu público vai no restaurante do Luiz, Admira ele. admira Tem ele ele. como uma O referência. meu público estuda gastronomia, porque as cozinhas das casas são maravilhosas. Eles contratam chefe de cozinha. Então, o Luiz ali ele tem um trabalho de propagar o nome da marca, em termos de visibilidade, mas também de contribuir para a imagem da Sogna, né? Então, agrega valor. Quer ver como agrega valor aqui? Ó, atendo uma marca que chama Modal Imóveis, lá do interior de São Paulo. Eles faziam móveis populares e convidaram a gente para fazer um trabalho de premiumização dos móveis. Se eu mostrasse as fotos aqui do antes e depois, você já ia construir valor. Se eu mostrasse depois as fotos dos designers que a gente contratou para fazer a patente dos móveis, já ia construir valor. Se eu mostrasse os prêmios que eles ganharam em Nova York, em Milão, Olha com só. os produtos, já vai As construir. capitais do design no mundo, né? E aí a gente começou a ficar conhecido pelos artistas. Eu poderia mostrar os artistas que tem nas suas casas, né? Se a gente abrir a Rede Globo hoje, o Big Brother, todos os móveis são da Modal. Que revolução os caras fizeram a partir da reestruturação da marca, Era uma hein? família que vendia móveis populares, assim como a Marabras, é um Uhum. nicho. E eles Uhum. premiumizaram. Você concorda que em 1 minuto e meio, sem mostrar nada da Modal, eu podia mostrar 4 anos de trabalho, mudou a sua percepção sobre quem é a Modal? Sim. Se eu te falar que a Modal montou uma loja no Jardim Europa, aqui em São Paulo, que é para vender, mas também é para construir marca. Um objetivo ali estratégico, estar na Jardim Europa. Então, estou vomitando aqui para as pessoas entenderem rapidamente. E o que a gente acabou de falar também, né, André, da questão da intencionalidade. A empresa não saiu desse momento para esse novo patamar com produtos prêmios ao acaso. O acaso é muito perigoso você ficar à sorte dele. Então, a partir dessa intenção do cara, olha, eu quero sair do ponto A para o ponto C e tornar meu produto premium, ele precisa ter uma estratégia por trás disso. Uma coisa muito interessante que você falou aqui já na nossa conversa foi uma questão de mentalidade. Isso aí independe do tamanho do faturamento da empresa. Portanto, o cara que está começando hoje, ele pode ter já essa mentalidade de construir uma marca poderosa. E mesmo se ele não tem orçamento para ir lá e contratar uma Tomorrow, e um cara aí do seu calibre, com a experiência que você tem, ele pode, a partir dessas informações, e também hoje em dia tem muito conteúdo que ele pode consumir, ele começar, ainda que de forma modesta, mais simples,
desde o momento zero da sua empresa, construindo uma marca que lá na frente vai se tornar mais poderosa. E aí é claro que quando esse cara estiver faturando bem, ele puder ali contratar você, você já vai ter ali um caminho, já percorrido, correto? O que que você acha hoje? Qual a sua opinião assim sobre os, né, os gestores, os líderes das empresas, né? Quais os erros mais comuns que eles cometem na busca de construir uma marca forte? Olha, primeiro que eu acho que eu concordo 100% que qualquer pessoa pode começar fazendo um trabalho de marca, e eu diria que não é o dinheiro, é a preocupação. Uhum, É destinar tempo para aquilo, para olhar no que realmente pode te ajudar a construir uma marca. A gente vive numa era hoje de Instagram, de WhatsApp, os aplicativos mais baixados aí do é Brasil, verdade. e a gente tem acesso fácil, barato. É possível construir conteúdo com o seu celular. É. Só que construir conteúdo por construir, se você tiver muito bem essa base, eu falei aqui esses dois grandes pilares, você consegue fazer um trabalho de branding. Então, mas se você não parar para pensar nisso e começar no seu rolo compressor, então muitas vezes a gente é As- pago para parar para pensar sobre a marca, é. né? Agora, falando em lideranças, a gente lida muito com todos os tipos de liderança, porque o nosso trabalho, ele impacta, ele orienta todas as áreas de negócio. Não só o marketing, não só a comunicação. Acabei de falar, quando a gente faz um trabalho de pesquisa, eu tenho muita munição para a área de pessoas, né? Para fortalecimento de cultura. Quando eu faço um trabalho de pesquisa, eu também tenho muita munição para conhecer quem é o meu cliente, né? O stakeholder, e o que que importa para ele. Você concorda que quando eu passo por um processo de branding, conversando com os stakeholders qualitativamente, quantitativamente, que são dados técnicos, basicamente pesquisa. Se eu sei o que o Evandro gosta, que canal que ele tá, que evento que ele frequenta, o que a empresa dele precisa, você concorda que se eu chegar para o meu time de vendas com esse playbook e falar, ó, para o Evandro, para aquele setor, para aquela categoria, o que importa para ele é isso, isso, isso. E nós temos isto. A gente subsidia e ajuda. Então eu não diria que é um erro, mas eu diria que hoje as lideranças, principalmente dessas empresas médias Uhum. que nós atendemos, eles estão trabalhando por suas contas. Geralmente as áreas não estão unificadas. Geralmente as áreas não bebem a fonte de um lugar único. E quando a gente fala de branding, por É. exemplo, todos poderiam recorrer àquela plataforma, recorrer àquelas informações que foram levantadas ao longo de uma jornada. Então eu diria que unifiquem as áreas. Nosso trabalho entra muito nesse sentido também hoje. Tem que permear a empresa inteira, né, Tem que André? permear, porque não adianta nada, e a gente falando de branding aqui, a gente é muito branding pé no chão, né? Raiz, que é a empresa tradicional. Eu tô cansado de entrar em empresas, isso é muito. Ainda bem que existem empresas assim, porque existe a gente e tem cliente. E aí o diretor chega para nós e fala assim: André, eu quero ser visto como uma empresa ágil. Beleza. Se a gente olhar só pela área de marketing, nós vamos comunicar no site, nas redes sociais. Mas ninguém parou para olhar se o jurídico dos caras realmente É é ágil. ágil. Se a empresa é ágil de verdade, Você né? concorda que se eu comunicar e não entregar, todo o trabalho de branding vai por água É. abaixo? Não, o nosso trabalho de branding é muito pé no chão, não é uma casca. Então, comunique o que você tem. Se você realmente tem É uma muito mais fraqueza, profundo, né, André? muito, mas se eu quero realmente ser ágil, e tá tudo bem eu querer ser, eu acho Sim. legal a empresa, a gente tem que evoluir. Evandro, eu tô aqui trabalhando com você falou que é ágil, mas o meu Não tô. próprio contrato aqui já demorou 1 mês e meio para fechar. Então você concorda? Vamos fazer o É. seguinte: vamos só comunicar o que a gente está conseguindo entregar, Uhum. e à medida do que a gente for melhorando, organizando a Aí sim a casa, gente vai comunicando. e a gente vai entender se realmente ser ágil é um diferencial, É. porque aí a gente começa a Sim. ampliar a visão. E às vezes o seu cliente não espera agilidade, né? Dependendo do que você tá vendendo. Então, muitas vezes é isso. Então, eu cheguei lá, eu quero ser ágil, ele não é. E aí eu conversei com o cliente dele, o É. atributo, a questão da agilidade é pouco É importa. pouco importa. Então, a gente fala, vamos se ancorar nesse diferencial? Vamos falar de Tech Mobile, né, por exemplo. Tech Mobile, ela tem o melhor serviço no mercado. Por outro lado, ela não é a empresa mais barata. Beleza. Quem está interessado em contratar um bom serviço? Então, você tem aí 70 colaboradores na sua empresa e vai contratar a Tech Mobile para alugar ali desktops. Se você tiver colaboradores em loco ou trabalhando remoto, Tech Mobile vai entregar na sua casa um kit lindo, que ajuda o pessoal da cultura.
já instalado, configurado, com adesivinho ali, se der um problema, você liga, resolve na hora. Vocês têm um CX ali. Então, assim, para alguns clientes que a Tecmobile tem, e nós sabemos, o serviço é um grande diferencial. Uhum. A gente já sabe que esta empresa está disposta e enxerga valor. Como para outras, talvez não, pela maturidade, pelo momento. E tá tudo bem. Talvez essa empresa não seja para a Tech Exato. hoje. Não é o nosso ICP, né? Não é o cliente ideal ali. Não é o cliente, não. Então, esse exemplo da Tech é muito sobre isso, né? Então, vamos entender o que é importante. E se a gente tiver como oferecer aquilo, a gente constrói valor. E aí, óbvio, tem outras centenas de estratégias que a gente pode agregar e acoplar ao longo da vida da marca, ao longo da vida do tempo, que a gente vai construindo valor. Esse trabalho que você faz, né, André, é uma ciência, porque você pesquisar e tentar compreender o comportamento humano, o que que as pessoas avaliam como importante para elas, é algo assim difícil de se fazer, né? E até compartilhando aqui com você, até também comentando com o nosso público, a Tech Mobile é uma cliente da Tomorrow. E o trabalho que o André vem fazendo lá com o time dele internamente é um excelente trabalho. Ele provocou ali reflexões profundas, né? De olhar para dentro, de escolher, de escutar as pessoas, escutar o time, falar com o cliente e aí a partir disso olhar para nossa comunicação. Cara, será que estamos sendo eficientes? Será que a gente está comunicando exatamente aquilo que a gente deseja? Então é um trabalho que, vou ser franco a você, nos últimos anos eu acho que foi uma das melhores contratações que a Pô, gente fico feliz. fez. Sendo franco aqui, tá, André? Não é porque eu tô na sua frente, não. Eu sou apaixonado pela área de marketing e realmente, né, compreender o comportamento humano é algo assim, incrível. É, E a eu gente tenho. aprende muito, né? Com Sim, pesquisadores, com sim. antropólogos, quem somos nós? É, Mas a gente usa essas ferramentas para olhar para é. a percepção das pessoas sobre as marcas. Do lado de vocês, vocês têm que ter um repertório absurdo, né? Porque você É. tem que entender de marketing, de branding, De de identidade negócio, de visual, identidade logotipo, visual, verbal. de antropologia. Você tem que olhar porque o que está acontecendo no mundo, no comportamento das pessoas hoje é extremamente complexo. É desafiador. Os nossos estrategistas, nós aqui agora, no final do programa, eu vou falar do spoiler que a gente vem ampliando no nosso Uhum. ecossistema. Os nossos estrategistas de marca são, antes de tudo, pessoas de negócio. A gente vai entrar na Tech Mobile para É, entender o business. é. Né? Uma coisa que a gente fala aqui, né? Onde essa Se empresa está interessa. querendo chegar, né? Eu já cometi esse erro no passado como agência, como marketing outsourcing. Se interessem pelo negócio. Porque é a partir dali que nasce tudo, né? Então a gente entender a estratégia de negócio para criar uma estratégia de marca para potencializar aquele negócio, né? Tô vendo o logo aqui na tela, muitas vezes, e acho que hoje em 2026 menos. Brand era muito visto como identidade visual, É, logotipo. é. Não é sobre isso. Faz um logo aí que vai resolver os problemas Um da empresa. logotipo mais bonito, vou repetir aqui, tem essa frase lá. Um logotipo mais bonito não vai resolver o seu problema de negócio. Mas, lá atrás, quando eu comecei as minhas agências em 2008, se eu fizesse um logotipo mais bonito, tivesse um site mais bonito, uma postagem no Facebook naquela época melhor, é óbvio que eu consigo transmitir para quem está do outro lado uma confiança. E quando a gente fala aqui de B2B, Uhum. empresas para empresas, o atributo confiança tem grande relevância. Mas se você só tiver isso e não tiver um bom serviço, não tiver um bom produto, parece que eu estou falando coisas básicas. Mas aí é aquele negócio, né, Evandro? Estamos no Brasil. Infelizmente, a prestação de serviço aqui é Nossa, é ruim. ruim. O E, nível de serviço é muito ruim. e para você, empresário ou líder de qualquer categoria de negócio, indústria, varejo e serviço, se você fizer o básico bem feito, o arroz e feijão aqui no Brasil, infelizmente você já se sobressai. É. Você Ou já se destaca. felizmente, né? Felizmente que tem espaço, mas eu Sim, gostaria que sim, que o sarrafo fosse mais o alto. sarrafo fosse É. mais alto. Mas a realidade que a gente tem é essa, né, André? Você sabe que nesses 13, 14 anos de tech, ainda hoje tem muita empresa que chega, né, para mim e fala: pô, eu adoro vocês porque vocês entregam ali dentro do prazo. Eu fico assim, falo, mas cara, se eu tô te prometendo que eu vou te entregar naquele dia, o mínimo que eu tenho que fazer é cumprir a minha promessa.
Então, no Brasil, fazer o básico, o conhecido lá, arroz com feijão muito bem feito, é diferencial, porque nem isso boa parte das empresas, se preocupam em fazer. Uhum. E às Não, vezes é deliberado mesmo, o cara fala: "Meu, vende aí depois eu vejo como é que eu faço", enfim, isso o cara vai destruindo a marca, a reputação dele, né. Branding tem uma relação, muito estreita com reputação, tá certo, André, sem essa dúvida, afirmação? sem dúvida. Eu acho que quando a gente fala de brand, a gente está entrando para deixar um legado, né? O slogan da Tomorrow, inclusive, por que que a gente tem o nome Tomorrow? Eu sonhei com esse nome há muito tempo Sério, atrás. e eu queria também saber aí como é que você chegou, né, nesse universo aí do brand, como é que você botou o pé nisso? Eu vou falar do nome, vou falar do universo Legal. do brand, que é eu caí no brand por conta de uma necessidade que eu vivi nos meus negócios. O nome Tomorrow, eu sonhei com esse nome. A gente chama ali, a gente tem um conceito de marcas do amanhã, que nada mais é do que eu entrar no Tecmobile, trabalhar um pouquinho por dia hoje para tornar a sua marca, o seu negócio melhor amanhã do que ele é hoje, né? Mas é aquela questão, sem passe de mágica, sem promessa da noite pro dia, até porque o trabalho tem que ser gradativo e vai ter um momento que eu já passei por algo que está bom, daqui a um ano eu vou ter que voltar lá, né? Então a gestão é isso. Como que eu entrei no branding? Eu trabalhei em 2 agências, montei uma agência. Comecei lá em São Caetano, numa salinha de 37 metros quadrados. Eu lembro que eu vendi o primeiro, eu e o André Coimbra. André, um abraço. Fazia site, logotipo, o André era bom de Google. E 2008? Acho que 2008, por aí. E eu lembro que eu vendi o primeiro site por R$ 700. E aí a gente foi na Leroy Merlin comprar uma persiana, porque a gente não tinha na janela. Era R$ 700 o aluguel. E aí a gente fazia ali trabalho de comunicação, de marketing, estava entendendo, sem processo, sem estudo, muito no ímpeto, na coragem. E aí nós começamos a crescer, peguei mais uma salinha, mais uma salinha. Quando chegou em 5 anos, nós estávamos em 11 pessoas. Já aproveitei para falar da história de empreendedorismo aqui. Alugamos uma casa, reformamos, e naquele momento eu já estava movimentando aqui no ABC. Conheci alguns amigos que faziam trabalhos complementares ao meu. Trabalho de planejamento estratégico eu não sabia fazer. Trabalho de assessoria de imprensa. Sabia fazer ali Você foi conectando essas pessoas, você foi construindo um ecossistema, um é isso? Que ecossistema. legal. E aí fechamos um projeto grande com uma construtora. Falando, peraí, temos um negócio bom na mão. Porque eu já vi que naquela época, depois de 5 anos, o mercado de publicidade e comunicação estava mudando. Não bastava só eu comunicar, eu tinha que ter insumo. Uhum. E passamos por uma fusão, aí a gente cresceu bastante, montamos a Insane, primeira fusão, grande fusão aqui da região do ABC, uma empresa de estratégia de comunicação. Crescemos muito, em 5 anos mudei de sede 3 vezes. Caramba. Tínhamos um prédio lindo, projeto arquitetônico todo nosso. E eu descobri que naquele momento a sede também ajudava a gente a construir valor. Crescemos, só que erramos muito. Pegamos mais cliente do que deveria, demos um tiro no pé, não entregava. E naquele momento, eu lembro que a gente ganhou a concorrência da Bozano. Sabe a Bozano, gel de Sei, sei, cabelo? sei, sei. Nós éramos a agência digital da Bozano É uma naquela época. marca super tradicional, É. antiquíssima aqui no Brasil, tá E doido? aí, a gente pegava um trabalho para fazer, para comunicar, para fazer uma campanha, não importa o quê, né? No caso era mais digital. Faltavam insumos. Eu falava, caramba, o que que eu tenho da Bozano? Porque a Bozano ainda tinha, mas outras empresas não tinham as informações que eu precisava. O departamento de marketing às vezes era deficitário. Então, o nosso trabalho aqui na Tomorrow, a gente atua onde a agência e a área de marketing não tem profundidade. E eu falo isso com causa porque eu fui agência. E eu não tinha esses dados. E aí eu me identifiquei com o brand, porque eu falei, peraí, esse trabalho de estratégia de marca, de gestão, é uma jornada legal que me dá muita munição. Eu falei, poxa, peraí, então é isso que eu preciso. Eu comecei a estudar brand, estudar livro, curso, e comecei a aplicar brand na Insane. Comecei a ganhar concorrência, porque aquilo era um diferencial. Tipo, E aí criei uma unidade de negócio lá dentro, e falei, pô, esse negócio está crescendo. Comecei a ver esse movimento nos Estados Unidos e na Europa mais avançado que no Brasil. Falei, opa, essa onda estava em crescente no Brasil. Fui picado por um bichinho, gostava muito dessa área, me apaixonei por essa área. Chamei meu sócio, falei, pessoal, vou tocar uma consultoria de brand, porque eu vivi essa dor como empresário, que eu não tinha ali essa estrutura que é a plataforma da marca com os elementos, né? O posicionamento, os atributos e tudo mais. E a partir daquele momento eu deixei de ser agência e comecei a prestar serviço para agência e área de marketing. Então, eu entrei em branding porque eu vivi uma necessidade latente dentro dos meus negócios com os meus clientes. Naquela época eu tinha
Eu lembro até hoje, 64 clientes na Insane, ativos, desde pequenos até maiores, e 90% não tinham o que eu faço hoje na Timor. Então você imagina o tamanho do mercado. Por outro lado, eu tinha um problema de mercado, que é de consciência. O mercado não está É, preparado. Pô, o que é isso? é. Tô fazendo meu marketing aqui, eu nem sei o que é Ah, branding. e sem contar que, né, e até existem empresas assim hoje em dia, mas no passado mais ainda que o dono ali, o gestor, né, ele entendia o marketing como a empresa que vai fazer lá o panfleto, lá vai construir o site, né? Tinha esse desafio extra ainda, hein? Maturidade. E a gente, não só nós, mas tantas outras empresas no Brasil, em grandes consultorias no Brasil. Então, hoje existem consultorias como Ana Couto, por exemplo. É uma grande consultoria de branding, uma das talvez as maiores do Brasil. Nós não somos, falando em posicionamento, e não queremos ser Ana Couto. Eles atendem os big players de mercado. Nós estamos aqui no No middle, middle. né? Talvez as Que é um empresas, mercado imenso, né? poderia E dizer aqui, chutando 80% do PIB brasileiro. é verdade. Middle, nível É, 1, né, o lower middle é, marketing, não vamos falar tecnicamente, mas sim. são essas empresas que estão no meio, tem 2 níveis ali. Aham. E, cara, esses dias eu falei para você agora no almoço, estávamos numa empresa ali de 190 milhões de faturamento por ano, mas não é pelo faturamento, é pela maturidade, consciência e pelo momento que eles estão, né? Então, a gente vem crescendo muito nos últimos anos, graças a Deus, e evoluindo, né, colocando AI no nosso processo, novos estrategistas chegando, e a Tomorrow está se transformando em um ecossistema hoje. Legal. Ô André, nós estamos vivendo na trade aí do momento, é aquele lance de falar de 2016 tal, né? Como é que tava agora? Eu até vi no seu perfil que você ganhou prêmios lá em 2016, ou seja, 10 anos atrás você já era um cara consolidado em marketing, né? Falando de branding, o que que você viu que mudou, em termos de branding de 10 anos para cá? Você viu lá a brincadeirinha lá, né? Vi, Até vi, vi. brinquei, falei, tinha um filho só na época, hoje eu tenho Exato, 3. agora 3. É, Produtividade, hein, cara? produtividade. E lá várias marcas que a gente lançou aqui no Exato, é. Brasil, né? Você fez muita coisa legal, pô. A gente é menos guru e mais pé no chão, né? A gente Uhum, realmente viveu aí por muitos anos e vive dentro das empresas. Você é um caso. sim. Eu estou nas mesas da Tech Mobile. A gente vai sair daqui e vai para reunião com o pessoal de marketing. E aqui um parênteses, me permita, que eu achei incrível, é que você realmente bota energia ali, né? N vezes você esteve lá dentro, você faz um acompanhamento ali muito perto do nosso time de marketing, você entende realmente o negócio tech. Eu achei isso incrível, porque tem muita empresa, não só de marketing, mas de financeiro, de gestão, que chega lá o cara que é super experiente para te vender, só que na hora de Sim. entregar, ó, esse cara você não vê nem a sombra dele. Foi bom você ter falado. A gente, hoje lá, nós só temos estrategistas sênior. Não tem, você não vai ser atendido por uma abrir consultoria com estagiário. Com toda humildade, a gente entra de novo nos negócios e não manjo nada da Tecmobile, mas daqui 3 meses a gente vai conhecer muito sobre você, Você tá talvez entendendo da tech mais do que eu, mais do acho. que você. E a gente está nesse momento, né? A gente faz um trabalho muito artesanal. Não é para qualquer empresa, Sim. mas a gente está com uma demanda bastante reprimida ainda no Brasil. A gente atende todos os estados, basicamente, todas as Você vai regiões. num mercado onde tem a maior quantidade de empresas, a maior quantidade de dor, porque é justamente a empresa que tá se transformando, né? O cara era pequeno, baixou mato pra caramba, chegou num determinado ponto que agora o que ele fez até então não vai funcionar mais. Ele vai precisar repensar, reavaliar, que é justamente o momento que a gente tá vivendo na tech. Uhum. Pô, peraí, deixa eu olhar para dentro e ver o que que eu tô comunicando para o mercado, o que que as empresas, o que que os nossos possíveis clientes não estão percebendo ainda da gente. Putz, a gente notou que nós não éramos capazes, né, de perceber, de ter informação concreta sobre isso, e aí ainda bem que apareceu você. Hum. A gente faz o trabalho artesanal, a gente vem crescendo muito, então chegou agora no último trimestre um exército de pessoas, mas ali 3 novos estrategistas É uns caras que já chega jogando, né? são consultores já de mercado, né? A Uhum. gente consegue hoje trazer esse nível. E como é muito artesanal, eu consigo ainda não ser mais o líder de estratégia. Por sorte da Tech, eu ainda sou um dos líderes de estratégia. Ufa. Mas gostaria e vou continuar com Uhum. vocês muito tempo. Então, nosso trabalho ele é hoje mais orientado de médio para longo prazo. Lá no passado, a gente orientava em entregar um projeto e
passar para terceiros. Então, hoje, voltando, né? Tomorrow é uma consultoria de branding focada na execução da estratégia. Eu não quero te entregar um projeto. Eu quero casar com você médio e longo porte, médio e longo prazo, porque é ali que eu vou fazer diferença. E principalmente em outro gap do mercado brasileiro, em todos os seus níveis de C-levels, é execução. Porque hoje não é mais só sobre definir estratégia. Definir estratégia é importante, mas pegar na mão e ajudar a executar também. Muitas vezes o que falta, as pessoas engavetam projetos Exato. porque existe um gap gigante. Então, Tomorrow entra nesse nível, né? Diferenciais da Tomorrow. Até pela minha vida como empreendedor e como histórico. Nós atendemos, somos especialistas nessas empresas, na sua maioria, com estruturas tradicionais, familiares. Uhum. Eu sento em muitas mesas de É. primeira, segunda geração, algumas de terceira. Então, essas empresas que têm estrutura tradicional, ponto. São empresas de médio porte, que faturam entre 3 e 100 milhões. As áreas geralmente estão mais soltas, não existe uma plataforma de marca. E a gente entra ali de uma forma artesanal. Só que depois que a gente define a estratégia, a gente começa a executar. Então, vamos ajudar o marketing a ficar mais conciso, vamos ajudar a área de pessoas, vamos subsidiar vendas. E aí, naturalmente, com essa visão e com essa atuação, a Tomorrow Branding está se transformando esse ano na Tomorrow Company. É. Esse é um assunto que eu gostaria muito de aprofundar, né? Que você trouxesse mais sobre essa nova fase aí da Tomorrow se transformando na Tomorrow Company. Então, a Tomorrow é uma consultoria de branding focada na execução estratégica para médias empresas, Certo. geralmente tradicionais. A Tomorrow Company é a mesma coisa. A diferença é que a unidade de negócio branding, ela é importante, ela é o core de onde a gente veio e nasceu, mas agora nós temos outras unidades, que são a unidade de Culture, Tomorrow Culture, parte de cultura, pessoas. Nós trouxemos aqui, eu não posso divulgar ainda, mas nós trouxemos um senior partner, Que legal. que é uma pessoa especialista nesta área de cultura. Agora nós temos a Tomorrow Sales, essa eu já posso falar. Quem vai coordenar a Tomorrow Sales é o Leonardo Evangelista. É o meu sócio, inclusive, em outro negócio na Escola Conquer. É um cara que veio da escola do Flávio Augusto de vendas. Um cara que vive esse ambiente já há muito tempo, dentro da Wiser Educação, dentro das unidades da WhatsApp no Brasil. E a gente vai tocar, então, cada unidade de negócio. Então, imagina que entra a estrutura marca. Depois, vou para a área de marketing, vou para a cultura, vou para a área de marketing com a Tomorrow Marketing de forma estratégica. Legal. Por exemplo, Você vai ajudar muito mais as empresas, né? qual é o tamanho da área de marketing que a Tec Mobile precisa hoje, depois desse trabalho de É estratégia? verdade. Qual é a área de marketing que a Tec tem hoje? Ela é interna? Ela é híbrida? Faz sentido? Eu consigo cortar ou acrescentar alguém? Então, a gente trabalha nos níveis estratégico e tático. E depois que a gente começa a trabalhar, a gente pode trabalhar no operacional também. Mas o nosso foco é estratégia e tática. Então, Tomorrow Company é uma consultoria estratégica para médias empresas que pode ser contratada a unidade de Tomorrow Branding, Tomorrow Marketing, Tomorrow Sales, Culture e tem a Learning, que depois eu falo que é a parte de educação Legal. também. É super interessante essa questão que você traz aqui, né, da cultura, né, de como é importante as empresas olharem para isso, porque me corrija se eu estiver falando aí uma besteira, mas se o cara ele quer se posicionar no mercado de uma determinada forma, se o time dele não, se a cultura da empresa dele, ou seja, se as pessoas do time dele não se comportarem de uma determinada maneira, ele não vai conseguir transmitir isso para o mercado, né? Então, se o cara quer ter lá um atendimento de excelência, se ele não tem pessoas preocupadas com isso, que vejam realmente que isso é um valor, ele nunca vai conseguir entregar um bom atendimento. Então, mais uma vez, né? O cara vai ter que dar um passo atrás, olhar para aquelas pessoas, verificar quem tá afim, né, de adotar aquele tipo de comportamento. Quem não tá afim, ele vai ter que substituir isso, às vezes vai doer muito, mas vai ser um meio necessário para ele chegar naquele objetivo. Então, como é que você, né, qual é a sua estratégia para ajudar as empresas a olharem para a sua cultura e transformar a cultura naquilo que eles realmente querem? Quando a Isso gente não entra, é um trabalho fácil, hein? não é um trabalho fácil. Quando a gente entra numa empresa hoje, eu entro para fazer um trabalho de branding. Agora a gente vai ter um diagnóstico só de cultura, que ele vai olhar para uma série de questões. Então ele olha para a sua essência, para os seus valores.
como que você toma decisões dentro da sua empresa, né? O que que é importante Uhum. realmente na hora de dar um benefício para um colaborador, na hora de dar uma chicotada ou na hora de agradecer o cara. Isso é questão de cultura. Sim. É uma cultura mais agressiva, né? Que vão para cima, ou é uma cultura mais low e tá Uhum. tudo bem. Não é Sim, sim, não certo. tem um certo e errado, né? Tem Tem o que formas funciona para diferentes. você. Sim, exato. Vou dar o meu exemplo na prática. Em maio deste ano, eu adquiri a parte do meu antigo sócio. Então hoje eu tenho a gestão 100% sobre nós. E eu implementei algo que eu acredito, não estou dizendo que é melhor ou pior, que é um código de cultura, para explicar para o ouvinte aqui, chamado de Family First. Eu acredito que a gente tem que performar. Mas eu hoje, com 45 anos, Uhum. 3 filhos, Davizinho com 2 meses de Pequeno. vida, É. isso passou, no meu momento de vida para minha empresa, a ser importante para mim. E eu fiz um rollout disso para as pessoas que vão trabalhar comigo. Então, vou até olhar para a câmera aqui para o Pedro, nosso primeiro estrategista contratado. O Pedro pode vir aqui falar disso. Pedro é um exímio estrategista, um designer, um diretor de criação, trabalhou em várias empresas, conhecia a gente, e ele veio trabalhar conosco nesse novo momento. Ele falou, André, ele mandou uma foto para mim um dia, o filho dele, desculpa ficar expondo, tá, Pedro, que você falou que podia. Ele vem de um jogo de futebol no campo de areia do filho dele num sábado. Aí ele falou, obrigado por me proporcionar eu estar aqui, porque nos últimos anos eu não estava conseguindo Uhum. tanto que eu estava trabalhando. Para ele, esse código de cultura foi muito relevante. E para ele escolheria vir para a Tomorrow do que para outra consultoria, mesmo que ele falou Sim. uma vez que se o dinheiro não fosse suficiente, e hoje eu já consigo ter um patamar financeiro Aham. agressivo de mercado, então aquele código de cultura para aquela pessoa foi importante para eu contratar, eu atrair esse talento. Agora você imagina fazer isso para qualquer negócio, né? É óbvio, as pessoas estão ali para ter o Pix no Sim, bolso, sim, sim, para ganhar sim. dinheiro. Mas quando você também identifica o perfil da pessoa versus o que se oferece, beleza. Não adianta você colocar uma pessoa para trabalhar numa empresa que tem um comercial agressivo, que vai virar madrugada, se o cara não é esse perfil. Ele vai pirar. É, Ele não tem inteligência é. emocional. Aquele lugar não Você é não para ele. consegue fazer algo que se sustente no longo prazo, né? Nem no médio, às vezes, né, André? Exato. Então o que que a gente faz, Evandro? De uma forma modesta. Dentro de um projeto de branding, naturalmente eu tinha subsídios. Agora, dentro de uma unidade de negócio, com um especialista, com diagnósticos e ferramentas, eu vou ter isso mais profundo ainda. Mas a gente já trabalha a cultura, que é a base, né? Tanto é que, saindo daqui, nós vamos na reunião lá. Tem uma linha lá que é, Uhum. Evandro, passando um mês e meio, nós vamos ter um evento interno aqui que a gente chama de Dia da Contaminação. É um evento que eu vou lá Uhum. mostrar para os colaboradores da Tech o que a gente fez, está fazendo e a visão de futuro para onde a gente está indo. Isso tem a ver com cultura. A gente ajuda, apoia, mas ainda não era 100% da cultura sobre a nossa gestão. Então agora, com a Tomorrow Company, na unidade de negócio Tomorrow Culture, a gente vai ter uma visão só para isso. Entendeu? André, para o cara que está nos escutando, nos assistindo aqui, né, e tem visto todo esse conteúdo que você vem trazendo, mas ele olha assim e pensa, cara, tudo isso eu já fiz na minha empresa. O que que você acha que existe de mais avançado em branding hoje, que você poderia dar para esse cara? Beleza, você já deu todos esses passos. Esse aqui é o próximo passo agora. O que que tem de avançado em branding hoje? Nós vamos passar por isso com vocês, tá? Quando a gente tem níveis de maturidade do que a gente Uhum, está fazendo. Primeiro passo, eu acho que é um passo sem volta, é a criação de comunidade. Aliás, nós já estamos uhum, fazendo isso. exato. Né? Eu acho que criação de comunidade é algo que vem com força. E quando eu falo, não estou falando de ser 1.000 pessoas, podem ser 10, 20, pode ser seus colaboradores. Né? Criar comunidades que se identificam com o que você tem ali. Então, eu acho que as empresas passam a criar essa questão de comunidade. Quando eu vejo algo avançado, não vamos falar nem tecnologia, porque hoje todo mundo deve estar olhando e falando, André, como que você mede um trabalho de branding, né? A gente tem várias empresas e a gente mesmo no método, a gente tem lá o Brand Health Tracking, que a gente mede a saúde da marca. Não é uma pesquisa pontual, é uma pesquisa perene que olha para vários indicadores e a partir desses indicadores de percepção, de diferenciação, de lembrança, de consideração, a gente consegue ter o pulso ali a saúde da marca. Então dá para medir, tem muita ferramenta. Mas eu diria que se eu fosse olhar para um tema de avanço de maturidade, comunidade. Legal. As empresas que estão construindo hoje comunidade, elas já se comunicam com intencionalidade. Elas já criam ações só para a marca e não apenas para vendas. E já consegue identificar
Que no final das contas, a empresa tem que vender. Vendas é o Sim. coração de qualquer É. negócio. Mas quando o cara chega no nível de maturidade alta, ele começa a fazer collabs para agregar valor na sua imagem. Ele já começa a investir valor na sua comunidade. Ele começa a investir tempo e energia e grana em ações que ele sabe que vão agregar valor para a marca. Que não necessariamente trazem venda naquele primeiro momento, Uhum. mas com certeza já estão no valuation É. ali. Ele está fazendo acontecer. construindo algo muito maior, né, André? Exato, falando em E- legado. André, a gente está falando aqui pro. Você deu um recado agora para aquele cara que já fez muito e quer dar o próximo passo. E a gente também tem um público ali que ainda está iniciando, vamos dizer assim, né? E o cara, você já tá dando para ele o topo da montanha ali, Uhum. cara. O que que tem de mais avançado hoje? Você consegue trazer para esse cara que ainda não tem tanto conhecimento assim em branding uma ação que Ele pode constrói ou começar. fortalece uma comunidade? Acho que sim. Um exemplo prático para o cara falar assim, putz, é isso? Cara, então beleza, eu vou deixar no meu radar aqui para um dia fazer isso ou começar a fazer já. Se você tiver dentro do mapa de stakeholders, seus públicos de interesse, uma clareza de quem você quer colocar valor, investe tempo em conversar com essas pessoas. Principalmente, esse cara vai ser o cliente, geralmente, né? Uhum. Investe tempo nele. E quando você investir tempo nele, não tenta vender o seu produto. Investe o que é bom para ele. O que ele precisa para viver, onde ele gostaria de estar, o que eu vou ajudar a vida dele. Quando você começa a construir valor, independente do seu produto ou serviço, você começa a atrair o cara para você. Conversar com esse cara, por exemplo, é estar em eventos onde esse cara está e ali começar a conversar, construir relacionamento com essas pessoas ou não? Pode ser, né? Para Modal Imóveis, a gente fez com uma comunidade lá dos arquitetos, onde a gente oferece Entendi. milhões de coisas para esses arquitetos, né? Para uma empresa alemã, que é a Rehal, que eu atendia, a gente começou a investir na base. Quando estávamos formando engenheiros na faculdade, a gente já estava lá na faculdade com os caras, criando valor com os caras lá Uhum. atrás, dando conteúdo de educação e tentando colocar esses caras no mercado para eles conseguirem emprego. Mais ou menos o que a gente falou no almoço de hoje. Então, acho que não existe uma fórmula. Se você conhecer quem é a pessoa que você quer construir e realmente entregar algo, porque as pessoas hoje, elas entregam, mas sempre com dá uma mão, tira a Uhum. outra. Quando você tira o seu produto ou serviço de jogo e olha para alguma entrega, e é difícil. Porque no final a gente quer vender, vamos vender, vamos Uhum. vender. Uhum. Então, por isso que tem que estar maduro. Porque Exato. enquanto a E venda tem que que a cora- acreditar realmente naquilo, né? ele tem que ter tempo e dinheiro, às vezes ele não vai, aí ele não vai ter grana, é. não vai ter braço O para fazer. cobertor vai estar curto, né? Então não é o Tem que momento. saber o momento certo, tem Certo? razão. Legal, E muito bom esse exemplo. é simples, né? Mas acho que ajuda. Legal. Marca forte vale mais que preço baixo? Boa pergunta, hein? Eu acho que sim. Vamos olhar no mercado hoje. Quantas marcas que você pagaria e ou pagou a mais Só por um pela valor marca. que você percebeu? Sim. Sei lá, tô olhando aqui o relógio, a camisa, ou se for fazer uma viagem agora, não É importa. verdade. Tô olhando aqui o celular na mesa, né? Você percebe valor, você pode falar? E qual que é a marca do seu celular? Meu celular é Samsung. Samsung, beleza. É uma marca que eu adoro. Samsung é animal. Você Sim, gosta da Samsung? gosto demais. Você é fã da Samsung? Sim, Tá. Você tem um celular bom da Samsung? sim, sim, Você pagou um preço bom? sim, Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é fã da Samsung? sim. Você comprou onde esse celular? Não importa, aí foi na loja? Comprei direto na Samsung. Beleza. Você pediu desconto para Samsung? Não, Por quê? porque eu quero o produto que volta. Sim. Você pediu Tá desconto pra respondido. Samsung? Você fez uma viagem em família agora, um exemplo lá, né? Sim, não importa, cara, vambora. Teve algum momento que alguma coisa ali que você pediu desconto? Não, Que seu filho queria ou que você foi num lugar? Quanto custa? não. Né? E por que as pessoas pedem desconto em outro lugar? Porque eles não veem aquele estabelecimento não conseguiu mostrar o valor dele. Porque senão... Não sei se eu respondi a pergunta de... Sim, você respondeu aí, É lógico, tá muito né? claro. Vamos falar pro ouvinte aqui. É fácil falar de Disney, de Apple, de Nike. São marcas inspiracionais. Vamos pegar aqui um prestador de serviços. É uma consultoria de branding. Há 5 anos atrás, o meu valor, o meu ticket era acho que 20 vezes menor do que é hoje. Por quê? Lógico, tem uma série de evoluções. Tem consultoria de branding maiores que eu, tem consultoria menor. Tem o arquiteto, tem o corretor, tem o... Vamos pegar qualquer prestador de serviço, é mais simples para as pessoas entenderem. Por que tem um que custa mais que o outro? Porque no final, é só o serviço, é a experiência, Não, o que é? É não. o todo, é a segurança que a pessoa te transmite. Então,
Não existe uma resposta. Sim, É um verdade. conjunto de Depende do fatores. negócio, enfim. Depende da variável, tem muita variável, mas no final das contas é aquela marca, indústria, varejo, produto, passou mais confiança, passou mais credibilidade, agregou algum valor É. para você que fez você pagar mais por É. aquilo. De maneira muito prática, né, André, a gente pode então chegar à conclusão aí com base no que você está nos ensinando, que o empreendedor que vai lá e investe tempo, investe recurso da sua companhia em criação, em construção de branding, ele está também de alguma forma facilitando a vida ali do time de vendas, né? Porque vai conseguir converter mais e melhor. Com É certeza. correta essa afirmação? Vamos pegar aqui indicadores bem básicos. Uhum. Você faz um trabalho de marca e fortalece a marca. O seu time de vendas, ele tem um CAC menor. O que é o CAC menor? Custo de aquisição de cliente. Por quê? Porque as pessoas procuram mais a marca, certo? O tempo de venda é menor, né? Porque se o cara tem valor percebido, Sim. O cara não hesita ali, vambora, acelera esse negócio aí. a tendência é ter um LTV maior, né? Uhum. Que é o tempo de vida ali, você Aham. constrói isso. Então, você concorda que, vamos falar de comunicação, de treinamento para o vendedor. Eu gasto uma grana treinando o meu vendedor, fazendo material PPT com inteligência artificial, oratória, só que eu não tenho nenhuma munição, não tenho nenhum elemento estratégico. Você concorda que se eu pegar esse vendedor e orientar ele, ó, quando você falar com aquele cliente da Tec Mobile dessa categoria de atuação, da saúde ou do varejo, vai nesse ponto, porque é esse ponto que interessa. Né? O Outback, que é o nosso cliente, há quantos anos o Sim. Outback? Vai completar 12 anos, 12 anos. A Tec Mobile aluga tablets Uhum. para o Outback há 12 anos, certo? Sim, Esse cliente está com a gente há muito tempo. sim, É um bom contrato. sim. A gente sabe o que é importante para ele. Quando a gente identificar lá no time de vendas que caiu ali um lead, vamos chamar assim já, o time de venda, Uhum. o SDR ali e tal, caiu um lead que é alguém do mercado de varejo Uhum. alimentício. Alimentício. Se eu tiver um PPT na tela, caiu alimentício, vai aqui. Exato. Você concorda que esse vendedor ele tá mais treinado? Sim, Se ele fizer 100 conversas com o lead, a chance dele treinar é melhor, sim, é sim. maior. Então, não tem impacto. Quando a marca tem valor, as pessoas procuram a marca. Então, tem vários benefícios. Eu falei de 3 aqui. Então, e a gente trabalha indicador por departamento, por área. Né? Então, falei de cultura. Qual que é a... Deixa eu pegar aqui no caso de cultura. Quando eu faço um trabalho de marca forte, e eu vou lá agora, daqui a pouco, a Tomorrow, eu não estou fazendo isso ainda. Eu vou exaltar, externalizar essa questão do family first. Você concorda que eu posso atrair colaboradores que se identificam com Sim, isso? sim. Como eu posso repelir o cara? Que Que family eu quero first, o meter grana caramba. no bolso, tô nem aí. Quero grana no bolso, É, eu sou jovem, eu quero tô na trabalhar balada. 24/7 aí, Tá tá tudo louco. certo. Esse cara, Sim. ele até pode vir para cá, mas o outro talvez se identifique mais Uhum. com isso. Você concorda que esse indicador é importante? Porque na Tomorrow, na Tec Mobile, a gente gasta muito tempo contratando pessoas. O processo de recrutamento, Nossa Senhora. seleção. É uma energia que você gasta absurda. Quando a marca é forte, ela contribui também. Então, imagina que eu tenho indicadores por área. Então, eu consigo hoje medir o impacto que eu quero do que eu estou fazendo por área. Como essa que eu te disse agora. Né? Então, mais ou menos isso. Legal. O André, para aquele cara que está nos assistindo agora e ele está escutando tudo isso, cara, o que você está entregando aqui é algo valiosíssimo, valiosíssimo mesmo. E ele tá, né, coçando a cabeça ali, cara, nossa, faz tempo, minha empresa tá até indo bem, mas faz tempo que eu não olho para isso, ou seja, essa questão do branding dele ali tá meio estagnado, meio parado. O que que você daria ali de conselho para esse cara fazer imediatamente? E o que que você diria para ele em termos de planejamento aí de médio prazo? Se fosse pela Tomorrow, ele ia Sim, passar pelo como Tomorrow. nosso diagnóstico lá, o Brand Clock, Uhum. que ele analisa 12 critérios do seu momento Que atual. legal. E Você a tem gente isso de hoje... forma digital? Como é que é? O depois cara consegue... o cara Legal. consegue entrar lá, conversar com a inteligência artificial, e Olha o que diagnóstico interessante. vai analisar esses 12 critérios e falar, pô, você está deficitário aqui. Começando pelo plano de negócio, pela comunicação externa, pelo posicionamento. Esse é um serviço da Tomorrow, que Não, o cara pode contratar. Esse é um diagnóstico que ele consegue comprar hoje por R$ 29,90 hoje Nossa online. Senhora, legal, legal. Eu nem estou vendendo ainda esse serviço. Mas eu analiso a gente tem como método hoje com inteligência esses 12 critérios. Por exemplo,
Quais são os diferenciais da sua empresa? Anota aí. Você sabe me dizer? Ah, eu tenho aqui 3 ou 6. E se você me falar qualidade, não sei o quê, isso hoje em dia não é diferencial. Isso é premissa básica. Então, um dos critérios que a gente analisa é expressão verbal, visual, posicionamento, plano de negócio, experiência da marca. Então, quer ver que coisa simples? Você é um prestador de serviço, não é um varejo. Pega seus 3 concorrentes, manda uma mensagem, entra no site deles e manda uma mensagem no formulário. Vê qual demora mais tempo para responder. Vê qual tem o site mais bonito. Qual te passa mais confiança. Vai pelo Instagram, vai pelo outro canal. Vê quanto tempo demora. Vê quem manda a melhor mensagem. Vê se o vendedor te ligou. Vê se ele mandou um PDF, um vídeo. Você concorda que se eu fizer isso com 3 concorrentes meus, eu já vou saber, opa, Sim, preciso melhorar meu site, minhas postagens sim. estão ruins, meu formulário está demorado. É um meu belo tempo- espelho. É uma experiência básica, Uhum. mas eu consigo fazer. Sim. Né? Então, Custo zero. custo zero. Atrelado ao que eu falei no começo do programa. Conversa com as pessoas aí dentro, aí fora. E eles vão te falar, talvez, o diferencial que você nem enxerga. E não é nem o diferencial que você acha que é. Legal. Então, se eu pudesse resumir de uma forma simplória, é o que você tem de único e para quem você constrói valor. Tenta fazer o máximo de coisas aqui. É óbvio, existem métodos, ferramentas, pessoas, mas tenta do seu jeito, sem dinheiro. Pega alguém para te ajudar, faz uma hora extra, se você é o pequeno. Se você tiver essas 2 bases, você começa um trabalho básico de construção de marca por aqui. Legal. E o que você está trazendo também para a audiência, super interessante, que por um custo irrisório, o cara já consegue ter ali um diagnóstico preciso sobre o que ele precisa, né? Sobre onde ele, quais os parafusos aí ele tem que apertar primeiro. E aí é lógico que depois vale uma conversa aí com vocês. Eu queria que no final aqui da nossa conversa você deixasse, a gente vai também deixar para quem vê até o final o link aí para acessar essa ferramenta para poder aí ter um bom diagnóstico do seu negócio. Você estava falando aí sobre essa questão de percepção e aí eu queria falar aqui um pouco da relação tech, né? Qual foi como é que foi o início disso tudo? Quando você chegou ali e começou a conhecer o negócio tech, e aí eu gostaria que você fosse assim, se for o caso, cruelmente franco. O que que te chamou mais atenção, o que mais te preocupou? O que que te chamou a atenção de forma mais negativa, né? O que que te preocupou, olhando, conhecendo melhor o negócio tech? Ah, E em contrapartida, desculpe aí só complementando, o que que você também viu de positivo? Você falou, cara, isso aqui que a empresa tem é incrível, até para que a gente possa passar credibilidade, enfim, né, a verdade do que é a tech para quem tá nos assistindo. bom, você me fala do tempo aí, tá? Tô Tá, indo aqui. não, tranquilo. Eu conheci você, né, Sim, pelo G4, aham, educação. sim. Depois fui entender o que a Tech fazia de uma forma. Conseguiu comunicar para mim de uma forma rápida. Eu acho que hoje a grande sacada, a gente está com excesso de informação gigantesco. Então, se eu pudesse dar uma dica para qualquer marca, hoje simplifiquem o que vocês fazem, a forma, o jeito. As pessoas estão sem tempo, não querem ler, a gente está vivendo uma outra era. Mostre o que você faz de uma forma rápida. As pessoas têm poucos segundos para tentar assimilar. Eu cheguei lá, quando eu bati o olho e vi as áreas organizadas e vi processos, vi dashboard nas salas, falei, opa, até que é um nível maduro, talvez porque você já estava no G4, porque você é um empreendedor que estuda, então eu já vi uma maturidade de processos de unificação das áreas, de cara. E falei, caramba, que negócio legal, que negócio diferente, que potencial gigantesco, né? Então esse foi um ponto positivo em vários sentidos. A estrutura de vocês, a organização de buscar processo, dashboard. E aí falei, caramba, eles têm CX, eles têm marketing. E eu não fui lá para vender, nós fomos lá para a gente se conectar pelo G4. Sim. Coincidentemente, nós nos encontramos com a Nicole, que estava no mesmo dia que eu estava passando. Exato, é verdade. Que é a gestora de marketing. Uhum. E pela amizade, me prontifiquei a ajudá-la, independente de Sim. business, nem Que é imaginava. exatamente o que você está falando aqui, né? Deixa a venda de lado e vai lá colaborar com as pessoas. Eu percebi muito isso. E ela ficou encantada com essa sua prontidão. Não, e a gente faz isso, não tenho tempo para fazer para todo mundo, mas eu estava ali disponível. Sim, Né? A gente segue fazendo isso para quem é amigo, quem é próximo e quem a gente quer ajudar. Ajuda o mercado de várias formas. E aí fui conversar com a Nicole, bater um papo. Até então não tinha muita informação, tinha aquela overview que você me vendeu até, que falei, pô, tem organização. Eles estão eles estão prontos para dar o próximo passo. próximo passo. E o que vocês vão precisar fazer não é o que vocês fizeram para chegar até aqui. Você tem essa clareza. E quando eu conversei com a Nicole, eu entendi ali que existia uma falta de plataforma de marca.
que é bem a raiz do nosso Aham. trabalho. Que tem na plataforma? Posicionamento, atributos e entre outras coisas. Alguns mapeamentos que eu mostrei para stakeholders, mapa de mercado de player de posicionamento, que é muito técnico, mas ajuda a gente lapidar diferencial, lapidar a nossa plataforma. Então, a Tech Mobile ela já tinha elementos de estratégia de marca. Eu entrei ali para fazer uma lapidação. E a gente acabou olhando para outras frentes que a gente vai tendo muita munição ao longo da nossa jornada. Então eu diria que a deficiência maior era a falta da plataforma, que Uhum. foi o que eu vivi nos meus negócios, dos meus clientes, que é o grande eh, gap hoje, a deficiência de mercado, e por isso que a gente crescemos no último semestre 240%. Caramba, Maior ano da que nossa porrada, hein? história. Que legal. E vamos para cima, né? Por isso que eu tô ficando meio louco. Mas é porque a gente conseguiu alinhar o nosso discurso com a real necessidade. Então hoje a gente vai direto ao ponto, a É. gente sabe que essas empresas médias estão Vocês aí. vocês, se propõem a resolver uma dor grande aí no mercado, que eu acho que não tem empresa que não tenha passado ou esteja passando por isso, né. Tenho certeza que muita gente que tá nos assistindo aqui deve estar com a cabeça a milhão, mas calma, né, porque você mesmo aqui na nossa conversa já viu que já demonstrou que é possível dar o primeiro passo, você não precisa ter lá um orçamento gigante, é claro que se você tiver mais orçamento você consegue acelerar nisso, mas se não for o caso, você já consegue sim, gastando pouco ou quase nada, ter um bom diagnóstico ali para dar clareza para os próximos passos. André, tem alguma tendência em branding que você percebe que está sendo pouco discutida no mercado? Cara, eu acho que eu voltaria na comunidade, ela está sendo muito discutida, mas pouco executada. Eu diria ela está sendo um pouco mascarada pelos gurus, por eventos, isso está misturando um pouco Uhum. o que é uma real comunidade de valor. Eu acho que o mercado, trivialmente, você não muda uma estrutura. Porque no final das contas, se o AI vai chegar para ajudar um processo ou não, eu não vejo nenhuma grande tendência. E eu sou um cara meio averso a. Talvez por eu ser um cara pé no chão e prático, eu gosto de olhar para o futuro. Eu gosto de olhar para a tendência. O nome do meu negócio é Tomorrow. Uhum. Mas é um futuro pé no chão. Tipo, quando fala, não, aquela super tendência que vai mudar, eu falei, cara, você não está nem preparado para fazer arroz com feijão. O que você está querendo fazer a tendência? Uma dica que eu dou para as empresas, vamos falar aqui de área de marketing, comunicação, que ajuda muito as empresas, é o seguinte: faz um mapeamento dos seus pontos de contato. Geralmente, as pequenas e médias, a gente vai olhar mais para canais digitais. Mas poderia olhar para no varejo, né, para os pontos de venda, poderia olhar para os eventos como ponto de contato, entre outros. Olha a quantidade de pontos de contato que você tem e ou que você quer gerir. Geralmente, é um número muito maior do que a capacidade de mão de obra que você tem. Então o cara quer cuidar do LinkedIn, do É Instagram, do verdade. WhatsApp, do YouTube, blá, blá, blá. Beleza. Ele não tem braço, ele não tem dinheiro, ele não tem a plataforma de marca. E aí ele não consegue dar conta. Então, se eu pudesse dar uma dica de valor hoje para as áreas de marketing que estão evoluindo, mapeie esses pontos de contato. E veja quais você pode cuidar com tempo, com calma, com carinho. Hoje eu vim aqui no podcast da Tec Mobile, o motorista me pegou em casa, eu almocei, tem um café aqui, puta recepção no estúdio. Vocês estão cuidando desse ponto de contato, né? Tem outras coisas mais que virão. Estão cuidando porque tem que ter tempo, senão não vale a pena. Então, elimina algumas coisas. Ou coloca no plano e tira para não ficar ansioso. Se você quer cuidar de 9 canais, elimina 4. Cuida de 5. E Bem coloca feito. bem feito e coloca assim, daqui 3 meses, vamos ver se eu consigo ativar o WhatsApp. Vamos ver se eu consigo ter um YouTube com uma linguagem nativa, colocar aquela minha websérie para rodar, não importa. Tira da frente, coloca no planejamento e foca para fazer o bem feito. Porque branding é sobre isso. É a gestão dos pontos de contato da sua marca de forma intencional, estratégica, consistente. É o mesmo logo, a mesma palavra, a mesma forma. Então, é gerir estes pontos de uma forma intencional. Legal. Sensacional, André. Caminhando aí para o nosso final aqui da nossa conversa, pô, daria para a gente ficar falando aqui muito mais tempo. Com base em tudo isso que você comentou, é um trabalho razoável, um trabalho considerável que a empresa que verdadeiramente está preocupada em construir marca,
ela vai ter pela frente e passa também pela questão de educação. A gente falou aqui de cultura, você vai ter que identificar aquelas pessoas que realmente têm aquele, podem se comportar da maneira que você quer, às vezes você vai precisar de determinados ajustes. E isso também passa pela questão de educação. Eu sei que você tem o pé aí em educação e como empresário, eu queria que você falasse um pouco mais sobre os outros negócios que você tem, que na minha visão ali estão todos interconectados. Você pode, abrir um pouco mais isso pra gente? Sim. Bom, a educação está presente em todo o projeto, desde a É consciência com verdade. vocês. É. E vou abrir um parênteses, uma coisa muito importante. Quando a gente falou de maturidade, a empresa tem que estar preparada para a liderança, para as lideranças, você, a Nicole hoje, por exemplo, estarem comigo numa reunião. Precisa ter tempo, É. né? Falando de educação, eu sempre acreditei na educação, sempre usei dentro dos nossos negócios e passei a ser convidado para dar aula na SPM, aula na Rio Branco, em várias universidades aqui no Brasil, de forma gratuita e espontânea. Na SPM Tech de São Paulo é uma delas. E este ano eu estou abrindo um novo negócio, que é a Escola Conquer da Unidade Vila Olímpia em São Que Paulo. legal. É a primeira unidade da Escola Conquer. Não é minha, a Conquer é uma marca que eu já seguia, que eu já admirava. A Conquer é uma marca que oferece uma série de habilidades para essa nova economia. Então, eles costumam dizer que eles fazem o que o ensino tradicional não faz. Por exemplo, curso de oratória. É. Ó, vou falar alguns que todos nós precisamos. Sim. Oratória, gostaria de fazer? Poxa, demais. Inteligência emocional, Sim. marca pessoal, planejamento estratégico, financeiro, entre outras soft skills, né? E que tem a ver com carreira e liderança. E que é super, super deficitário hoje, né? Deficitário. A Conquer é uma marca que já existe há muito tempo, ela foi adquirida pela Wiser Uhum. Educação, que é do Flávio Augusto. Já formou mais de 5 milhões de alunos, é muito forte no Instagram, mais de 1.300.000 Sim. seguidores no Instagram. E a Conquer, eu já seguia, já gostava. O ano passado anunciou que eles pretendiam fazer uma expansão no Brasil com escolas presenciais. Não são os cursos online, é um único produto por enquanto, são cursos presenciais. Então nós entramos nessa empreitada, muito pelo nosso perfil de empreender. Sim. Vamos abrir agora em fevereiro na Vila Olímpia uma Que unidade. legal. Na Vila Olímpia, Na então? Vila Olímpia, na Rua Gomes de Carvalho, a primeira unidade da Conquer em São Paulo, neste novo momento de expansão. Nesse formato aí, Neste presencial. formato. Lá vão ser um curso de 18 meses. Caramba. Não é um curso pontual de oratória, mas vai ter oratória dentro, vai ter inteligência emocional. E dividido em 3 grandes blocos. E quando a pessoa termina, ela recebe uma pós-graduação reconhecida pelo MEC, que está crescendo bastante. E, então a gente está muito feliz. Os alunos ali geralmente são profissionais em transição de carreira, Uhum. analistas, gerentes, O pessoas que cara que estão tá ascendendo. ascendendo na Que sua legal. carreira. E Você eu vai tô muito ajudar feliz. muita gente, hein? Vou ajudar e vou aprender, né? Sim. Nós vamos aprender com os professores. Os professores são professores de mercado. E então é isso. Acho que a educação sempre esteve presente na minha vida, dentro dos projetos, como a gente precisa estar no projeto. De forma espontânea, André, aceitando dar aulas gratuitas, porque eu gosto, porque eu acho que a gente pode contribuir, porque eu acredito que falta mesmo no ensino tradicional mostrar a vida real. Uhum. Quando eu vou lá na SPM, É. eu não vou mostrar só resultado de sucesso. Vou mostrar Sim. porrada, canelada, é. erro, Aham. onde eu bati cabeça. O que o cara vai enfrentar a hora que ele sair ali, né? da Essa é a vida real de universidade. nós. Exatamente. Eu também sou empresário. Né? É a vida real dos empresários. É. E eu vivo dentro das empresas. Então, eu sempre aceitei com essa condição de mostrar meus rascunhos lá mesmo, como a gente faz para fortalecer as marcas e ajudar o crescimento dos negócios. Então, estou feliz. Conquer Vila Olímpia, vocês podem seguir no Instagram lá. E a gente vai começar, estamos na reforma lá. Legal. Em fevereiro a gente Qual é a inaugura. previsão para inauguração? Final de fevereiro. Final de fevereiro, Final de- tá aí já. É. Pouquinho mais de um mês aí Você vocês. vai lá. Com Você vai com toda ter que ir certeza, lá. vamos virar cliente. E eu até já comentei com você, né? Até que ela tem lá um benefício de apoio à educação, Uhum. que para todos os colaboradores, no mínimo, a gente paga para qualquer curso que o cara vai fazer, no mínimo 20%. Esse percentual pode chegar até 80%, e aí com certeza tem público ali para consumir os cursos lá da Conquer. Parabéns por mais esse empreendimento aí, vamos Obrigado. acompanhar de perto. E nós vamos deixar também aqui o link para que o pessoal já tem uma página Já do tem. Instagram A legal gente para já está com acompanhar. quase 30 alunos e nem a sede abriu ainda. Olha que legal, que legal. A gente pretende abrir com 100 alunos essa... A gente quer chegar em 100, né? Segundo o Leonardo, a gente chega. Legal. A marca é muito forte, né? O produto é Sim. sensacional. Acredito muito
na didática, no jeito. As aulas presenciais são muito legais, a troca, assim, professor, a dinâmica da aula é muito legal. E eu acho que como uma escola, né, voltada aí para negócios, tem tudo a ver com esse, para compor esse ecossistema da Tomorrow Company aí, né? Então Exato. você pode ali, o empreendedor que identifica que determinado colaborador precisa desenvolver determinada habilidade, colocar ele ali, né? Tá todo mundo no mesmo ecossistema, ele consegue encontrar diferentes soluções lá. Parabéns, André. Obrigado para Eu nós. admiro muito aí, né, empreendedores que se lançam, né, para abrir diferentes negócios. Eu tenho uma grande dificuldade já de administrar só a tech. Às vezes eu fico pensando, já tentei outras coisas e eu confesso aqui, né, a gente tá falando que a vida não é só de acertos. Abri muito CNPJ e fechei porque não deu certo. O único projeto que deu certo na minha vida foi a tech. Não, mas até que vai voar ainda mais, né, Sim, eu tô Evandro? muito feliz, eu não posso reclamar não. E é claro que a gente sempre tenta melhorar e você tem sido um cara muito importante nessa reflexão profunda que a gente tem feito para dar o próximo passo aí. Eu que agradeço, né? Assim, né, sem rasgar seda, porque estamos no podcast, Aham. mas é isso. Acho que a empresa confiar, abrir as portas para o Tomorrow entrar ali e olhar para tudo, Sim. tem que ter confiança. É. E a gente está muito feliz. A gente sabe onde a gente vai chegar juntos. Legal. Eu sei que a Tech tem tudo para voar mais ainda Uhum. e chegar lá onde. A gente tem muita Naquele- confiança nisso e a gente busca realmente os parceiros que a gente se identifica, que a gente verifica que tem ali os mesmos valores do que os nossos, para que realmente possa nos dar uma ajuda eficaz para alcançar os nossos objetivos. Queria confessar uma coisa aqui de um minuto. Vamos lá. Para terminar. É tão clara a minha visão de onde nós estamos como empresa, atendendo a Tec Mobile, esse perfil de médias empresas, que eu sei mais ou menos o tempo que eu vou ficar casado com esses caras. Que legal. Então eu sei que eu vou ajudar muito a Tec a dar aquele passo, mas eu sei que em algum momento, lá na frente, a Tec não vai mais precisar da Tomorrow, porque ela vai ter alguém Uhum. ou uma área que vai fazer o que Esse a Tomorrow trabalho. preparou e deixou um legado lá dentro. Que Então, legal. mas ainda nós estamos na fase de Sim, recém-casado. tem que então- construir ainda bastante coisa. André, indo aí para os nossos últimos passos, né? Últimos instantes aí dessa excelente conversa, essa conversa muito leve e ao mesmo tempo muito rica, falando sobre brand, falando sobre Tomorrow, o empreendedor André. Compartilhe, né, algo aí que você acha que é importante para o nosso público e se você quiser também já seguir para as considerações finais, eu agradeço. Acho que eu vou encerrar por aqui, porque eu já falei até demais do que eu gostaria, né? Não. Tentei. Acho que- Aqui da conversa, tem muita coisa aqui na minha pauta que eu gostaria de ter abordado e que, em razão do tempo, acaba não sendo possível. Mas eu acho que pontos assim super importantes. Quem está assistindo esse episódio sai com informações práticas, né, com uma clareza muito grande sobre o que é brand, sobre a importância disso para o negócio dele, independente do tamanho que ele deve fazer para os próximos passos, independente do cara estar no nível 1 ou do cara estar lá no topo da montanha. Desde o simples que faz dentro de casa, um pequeno, Sim, até aquela empresa como a Modali que está patrocinando o Big Brother, que é uma Exato. outra história. exatamente. Mas não importa. Importa que a metodologia, Aham. o fim, a forma A intenção. é a mesma. É. Só muda o jeito, né? Que você vai ganhando maturidade. Só agradecer, Evandro, pelo tempo. Estou preocupado com o tempo de vocês. aí. Não, tá super tranquilo. Temos uma reunião nossa daqui a pouco É verdade, para discutir tudo é que a gente está verdade. falando aqui, uma parte disso. E obrigado pelo tempo, parabéns pelo que vocês estão construindo, pela confiança no nosso time também. E vamos para cima. Legal. Esse ano a gente vai arrebentar, independente dos fatores externos, e vamos fazer o nosso. Sim. Eu acho que o fator externo ele tá aí para todo mundo. A gente tem que olhar para ele, entender os desafios que eles nos trazem e encontrar as alternativas para chegar aos nossos objetivos. Não tem outra escolha. Então, André, também quero agradecer muito o seu valioso tempo, né? Você deu uma aula aqui sobre brand, eu tenho certeza que ajudou muito você que está acompanhando aqui mais esse episódio do StarTech, o podcast da Tec Mobile. Aqui embaixo estão os links que você pode acessar lá para ir para a plataforma lá do André para você fazer um bom diagnóstico do branding da sua empresa e aí também os contatos do André para que você possa seguir a Conquer, seguir a Tomorrow
e acompanhar a jornada desse grande profissional. Andrezão, Obrigado, irmão. muito obrigado. Bom. Pessoal, valeu por mais um episódio aqui do StarTech, o podcast da Tecmobile. Até a próxima.